Imagine alguém que faz tudo certo. Estuda, trabalha, responde às mensagens no mesmo dia, cumpre os prazos, vai levantando uma a uma todas as caixinhas da própria vida. E ainda assim, um dia, essa pessoa para no meio de uma tarefa qualquer e pensa: se está tudo funcionando, por que isso não parece minha vida? Essa pergunta não vem de uma catástrofe. Não precisa de um diagnóstico, uma crise pública, um motivo invisível, visível. Ela pode nascer bem no meio de um dia comum. E quando nasce, muda o chão sob os pés de quem a escuta. É esse instante que vamos investigar no episódio de hoje. No primeiro episódio dessa série sobre angústia e existência, fizemos um acordo. Antes de tentar eliminar a angústia, íamos aprender a descrevê-la. Trocamos a pergunta: como faço isso parar? Por outra, mais paciente: o que está aparecendo aqui? Hoje damos o passo seguinte, e a pergunta que guia esse episódio é: o que a angústia pode revelar quando viver deixa de parecer apenas uma sequência de tarefas e a própria existência se torna uma questão? Adianta tua tese para que você tenha um fio a seguir pelos próximos 60 minutos. Na verdade, eu creio que esse episódio vai ficar entre 30 e 60 minutos. Às vezes eu me empolgo um pouquinho mais quando eu tô fazendo, acaba ficando bem mais longo de fato, né? Mas vou tentar ficar nessa faixa de tempo que os últimos episódios estão ficando, né? O fio vai ser: existir não é apenas estar vivo. É encontrar-se numa vida situada, finita e aberta. Uma vida à qual precisamos responder, mesmo sem tê-la escolhida inteira. A angústia pode interromper a familiaridade do cotidiano e tornar visíveis 4 coisas: liberdade, responsabilidade, finitude e a fragilidade do sentido que sustentamos. Ela não resolve nada disso sozinha. Ela apenas torna essas questões impossíveis de ignorar. Mas vamos por partes. E desde já, uma promessa: não vou transformar sua vida em diagnóstico. Vou te oferecer um mapa. O que fazer com ele é uma decisão sua. Comecemos pelo óbvio, porque o óbvio merece ser examinado. Estar vivo é uma condição biológica. Temos corpo, fome, sono, cansaço, saúde, doença. Nada disso é menor. Qualquer filosofia da existência que despreze o corpo já começa mutilando aquilo que quer compreender. Mas o ser humano não vive apenas biologicamente. Ele lembra do passado, antecipa o futuro, lamenta caminhos que não seguiu, interpreta o que lhe acontece e, de vez em quando, pergunta pelo valor daquilo que está fazendo. Uma pessoa pode cumprir uma tarefa com perfeição e, mesmo assim, perguntar por que a está cumprindo. Pode ocupar um papel e não se reconhecer nele. Pode alcançar uma meta inteira e descobrir que a conquista não respondeu ao que ela esperava. É possível, portanto, funcionar muito bem sem nunca examinar a forma de vida que esse funcionamento sustenta. E aqui já preciso fazer uma ressalva. Isso não torna a rotina uma inimiga. A rotina protege. Seria impossível questionar tudo, todos os dias. Precisamos de hábitos, de instituições, de acordos que poupem energia e deem continuidade à vida. O problema não é o automático em si. O problema aparece quando o automático fica tão grande que já não conseguimos ver o que estamos sustentando através dele. Deixa eu te mostrar essa diferença com 2 perguntas. A primeira: o que eu preciso entregar essa semana? A segunda: que vida está sendo construída pela forma como organizo todas as minhas semanas? A primeira pergunta pertence à administração de tarefas, gestão de tempo. A segunda desloca a atenção não para a gestão de tempo, mas para a existência. É a diferença entre perguntar como passo nessa prova e perguntar que relação estou construindo com a minha formação desse curso. Entre como mantenho esse emprego e perguntar que forma de vida esse trabalho está tornando possível. Entre como evita essa briga e o que é que meu silêncio está sustentando. Note que a pergunta existencial não anula a pergunta prática. Ela só muda a profundidade. Mostra que uma decisão não produz apenas um resultado lá fora,
ela participa de como uma pessoa se estende e habita o mundo. Ou melhor, ela participa de como uma pessoa se entende e habita o mundo. Vale perguntar como o automático se instala, porque ele quase nunca chega de uma vez. Uma tarefa isolada raramente parece um problema. O trabalho tem prazo, a conta precisa ser paga, a disciplina tem data de entrega, cada exigência sozinha faz sentido. O automático nasce quando essas razões pequenas ocupam o horizonte inteiro. A semana passa a ser organizada só pelo urgente. Depois, o mês. Até que um dia a pessoa percebe que ficou muito boa em sustentar uma direção que nunca parou para examinar. Isso não acontece porque essa pessoa é fraca. Muitas instituições recompensam quem se adapta rápido e não interrompe o fluxo. Recebemos elogio por entregar, produzir, seguir em frente. Perguntar pelo sentido, então, às vezes soa como luxo ou como ingratidão. Há também algo reconfortante nos papéis que ocupamos. Dizer sou estudante ou sou profissional nos dá um lugar reconhecível no mundo. O problema não é ocupar esses papéis. É imaginar que eles respondem inteiramente por quem existe. Quando a pergunta existencial aparece, ela desorganiza um pouco essa economia. Quem sou eu além daquilo que entrego? O que permanece quando o papel termina? Essas perguntas não pedem que você abandone sua rotina amanhã. Talvez a resposta seja continuar, mas de outro jeito. Talvez seja negociar um limite, reconhecer um cansaço, ou começar a preparar com calma uma mudança que ainda não precisa acontecer hoje. E outra ressalva importante, nem toda dificuldade denuncia uma vida falsa. Todo caminho de verdade tem frustração, tem repetição, tem limite. Examinar a existência é perguntar se o desconforto vem do caminho em si, da forma como estamos percorrendo ele, do cansaço acumulado ou de uma expectativa que nunca foi realista. E aqui chegamos a uma ideia que vai sustentar boa parte desse episódio. Ninguém escolhe o ponto de partida inteiro da própria vida. Nascemos num corpo, numa época, numa sociedade, dentro de relações, línguas e condições que já estavam em movimento antes de podermos decidir qualquer coisa. Reconhecemos possibilidades, mas também limites. Algumas portas ficam perto, outras exigem um esforço enorme, outras permanecem fechadas. E aqui está o ponto que mais precisa de cuidado. Liberdade situada não significa que qualquer pessoa pode escolher qualquer coisa desde que tenha coragem suficiente. Essa ideia é sedutora, mas é perigosa, porque ela transforma a condição social em falha individual e transforma a filosofia em moralismo barato. Pense num estudante que está pensando em trocar de curso. A decisão envolve desejo, claro, mas envolve também dinheiro, tempo, expectativa da família, bolsa, moradia, saúde, medo. Seria ingênuo a gente dizer para esse estudante, escolhe o que você ama. E seria igualmente errado dizer, você não tem escolha nenhuma. A pergunta mais honesta é outra. Dentro dessas condições concretas, dentro das condições de sua vida, que possibilidades existem de verdade? Quais dependem de apoio? Que custo cada caminho cobra? O que não pode ser mudado agora e o que é que pode ser negociado, preparado ou mesmo recusado? Situação e liberdade não são inimigas. A situação delimita o campo onde a resposta vai acontecer. Isso vale também para como entendemos o sofrimento. Ninguém sofre dentro de uma cabeça isolada do mundo. Sofremos em relações, em instituições, em corpos que carregam história. Uma angústia sobre o futuro profissional pode reunir ao mesmo tempo necessidade financeira, comparação, insegurança, desejo de reconhecimento e dúvida sobre sentido, tudo junto, tudo misturado. Descrever só o que se passa por dentro perde parte do fenômeno. Explicar tudo apenas pela sociedade perde a singularidade de quem vive aquilo. O olhar que estamos usando aqui tenta segurar os dois fios ao mesmo tempo. Pessoa, corpo, mundo,
tempo, outras coisas inclusive. Vou tornar isso mais concreto com duas cenas, lado a lado. Uma pessoa quer deixar um emprego que a adoece. Ela tem reserva financeira, tem rede de apoio, tem chance real de realocação. O medo existe, mas há um caminho para preparar, para planejar. Outra pessoa vive num trabalho parecido, só que sustenta sozinha a família, tem dívidas, não vê uma alternativa imediata. E dizer a ela, assuma sua liberdade, não amplia nada. Só produz vergonha por uma condição que nenhuma decisão privada resolve sozinha. As duas estão diante de escolhas. Mas o campo de possibilidades não é o mesmo. Uma filosofia séria precisa admitir essa desigualdade, porque, se não admitir, transforma a liberdade em privilégio disfarçado de virtude. Talvez você consiga pensar numa decisão que está enfrentando agora. O que nela foi recebido e o que nela não foi escolhido. O que ainda está em aberto? Que condições são reais e não vão ceder a uma frase motivacional? E que possibilidades talvez estejam sendo descartadas cedo demais, antes mesmo de serem examinadas? Essas perguntas não existem para te gerar culpa. Existem para separar o campo em que uma resposta pode nascer. Vale dizer também, a situação não é só obstáculo. O corpo, a língua, a história, os vínculos são também um meio pelo qual as possibilidades se tornam compreensíveis. As relações podem restringir, mas também podem sustentar. O passado não é só peso. Ele carrega memória, habilidade e pertencimento. Estar situado não é estar preso. É que toda ação parte de algum lugar. Não existe alguém observando a própria vida de fora, sem corpo, sem tempo, sem história, escolhendo num vácuo. Isso muda também a forma como escutamos o outro. Em vez de perguntar, por que você não muda? Podemos perguntar, o que está tornando essa mudança possível ou impossível agora? Entre a acusação e a passividade, existe um terceiro caminho, que é a investigação. A palavra liberdade costuma vir cercada de imagens agradáveis. Autonomia, escolha, abertura. Mas, na experiência real, liberdade também pesa. Escolher um caminho significa não realizar outros do mesmo jeito. Dizer sim a alguma coisa reorganiza tempo, relação, prioridade. Dizer não também produz consequência. Adiar pode ser uma escolha, mesmo quando não percebemos que estamos escolhendo. Permanecer pode ser decisão, ou medo, ou impossibilidade, ou as três coisas ao mesmo tempo, inclusive. Sartre vai se tornar importante nessa série porque ele trata a liberdade sem reduzi-la a um sentimento leve. Sua frase mais conhecida, de que a existência precede a essência, pode servir de porta de entrada. O ser humano não recebe a definição pronta que já determina tudo o que ele vai ser. Ele também se configura por ações, escolhas, projetos. Mas uma frase de entrada não resume uma filosofia inteira. E não significa que escolhemos o corpo que temos, a história que herdamos, ou todas as circunstâncias ao nosso redor. O próprio vocabulário de Sartre sobre situação já impede que liberdade seja confundida com poder mágico. E, se existe algum campo de possibilidades, aparece também a responsabilidade. E aqui eu preciso fazer uma distinção que considero a mais importante desse episódio inteiro. Responsabilidade não é culpa por tudo. Existem acontecimentos que uma pessoa não escolheu. Violência, abandono, doença, desigualdade, perda, trauma, acidente. Seria cruel dizer que ela é responsável pelo que lhe foi imposto. Nenhuma linguagem existencial deveria ser usada para acusar quem sofreu. Responsabilidade, no recorte que estamos usando aqui, significa capacidade de resposta dentro do possível. E resposta possível pode assumir formas bem diferentes. Reconhecer o que aconteceu. Procurar ajuda. Sustentar o que ainda depende de mim. Aceitar um limite que não vou conseguir mudar agora. Agir, mesmo que pouco. Às vezes, a resposta possível é simplesmente se proteger e continuar de pé. A angústia pode aparecer justamente quando percebemos nossa implicação. Talvez eu não tenha escolhido todas as condições, mas alguma resposta ainda passa por mim. Talvez nenhuma opção elimine a perda. Talvez eu precise decidir sem garantia nenhuma de que o resultado vai ser bom. É aqui que a liberdade deixa de ser slogan de vitrine e vira experiência de possibilidade, limite e risco. Existe uma diferença que ajuda a organizar essa experiência. Responsabilidade retrospectiva e responsabilidade
prospectiva. O que é isso? A primeira, responsabilidade retrospectiva, olha para trás, pelo que fizemos, pelas consequências que produzimos. A segunda, responsabilidade prospectiva, olha para frente. Dado que a situação já existe, o que é que ainda posso fazer agora? Muitas vezes ficamos presos só na primeira. Eu deveria ter escolhido diferente. Eu perdi tempo. Eu escolhi errado. Essa avaliação pode reconhecer um erro real, mas também pode virar punição sem fim. Nenhuma culpa muda passado. A responsabilidade prospectiva desloca o foco. Diante do que já aconteceu, que resposta ainda é possível? Reparar um dano, pedir desculpas, aprender algo, aceitar uma consequência, buscar ajuda. Isso não apaga o que passou. Só impede que a responsabilidade vire sofrimento auto-infligido sem propósito nenhum. E precisamos falar também da não escolha. Às vezes, não decidir preserva possibilidades por um tempo e isso pode ser prudente. Outras vezes, o adiamento só evita pagar o custo em qualquer caminho. A angústia costuma intensificar essa sensação. Nenhuma alternativa parece segura, então esperamos uma certeza capaz de apagar a perda. E quase sempre essa certeza não chega. O desafio não é escolher sem medo. É decidir sem exigir garantias que nenhuma existência oferece. Isso não é convite ao impulso. Análise e planejamento reduzem incerteza, mas não eliminam todas as contingências da vida. Uma decisão responsável reúne 4 movimentos. Compreender as condições reais, identificar as possibilidades de fato existem, tá? Examinar valores e consequências e aceitar que algum risco vai permanecer sempre. Então, repetindo, os 4 movimentos para uma decisão responsável. Compreender as condições reais, identificar as possibilidades que de fato existem, examinar valores e consequências e aceitar que algum risco vai permanecer sempre. E vale reforçar, decisão pessoal não é decisão isolada. Conselho, instituição, amizade, comunidade, tudo isso participa do campo de que uma resposta nasce. Pensar por conta própria não significa pensar sem ninguém. E aí, existir é viver no tempo. A frase parece óbvia, né? Até percebemos as consequências dessa frase. O tempo passa, o corpo muda, relações terminam, fases se fecham. Algumas decisões podem ser revistas, mas não sem custo. Outras produzem efeito irreversível e não conseguimos realizar ao mesmo tempo todas as possibilidades que a vida nos oferece. Finitude não é só o fato de que um dia vamos morrer, que é um fato, né? Ela aparece todo dia, no semestre que termina, na infância que não volta, numa oportunidade perdida, numa despedida, no cansaço do corpo, na percepção de que escolher também fecha portas. Isso pode angustiar porque contraria uma fantasia muito comum, a de que sempre haverá um depois. Depois eu descanso, depois eu mudo, depois eu digo o que precisa ser feito, depois eu examino minha vida com calma. O depois não é um patrimônio garantido. Mas pensar a finitude não exige transformar esse episódio numa celebração da morte. E também não autoriza nenhuma conclusão automática sobre o que você deve fazer. Saber que o tempo é limitado não prova que alguém precisa largar um emprego, terminar uma relação ou correr atrás de um projeto específico. A finitude dá peso às escolhas. Ela não entrega o manual sobre o que escolher. O que ela mostra é outra coisa. Que a atenção, tempo e energia são recursos limitados. Que toda forma de vida distribui esses recursos de algum jeito. E que ficar indefinidamente sem decidir também é, ela mesma, uma forma de decisão e produz uma história própria. Sim, não escolher também é uma escolha. Né? Ficar indeciso também é uma escolha. Heidegger vai ocupar o centro dos próximos episódios. Na verdade, do próximo episódio. Eu pretendo fazer um episódio já entrando no Heidegger, no Sartre e no Camus, tá? Então, ele vai ocupar um centro nesse episódio, quando formos fundo em temporalidade, finitude e no que ele chama de ser para a morte. Por agora, fica só uma ideia guardada. A existência não acontece diante de possibilidades infinitas. Ela acontece sob limite. E é exatamente por isso que as possibilidades reais importam tanto. A gente também sente a finitude na própria atenção. Não conseguimos estar plenamente em todo lugar, cuidando de todo o vínculo, desenvolvendo todo o projeto ao mesmo tempo. Cada compromisso distribui presença e tira presença de outro lugar. Alguém pode dizer que a família é o mais importante da vida e organizar o tempo inteiro como se ela fosse periférica. Pode dizer que valoriza a própria formação, mas entregar a ela só atenção fragmentada entre uma notificação e outra.
Perceber essa distância entre o valor declarado e o tempo realmente vivido pode gerar angústia. Não porque a angústia carrega alguma sabedoria automática, mas porque a finitude torna impossível sustentar, ao mesmo tempo e no mesmo nível, todas as prioridades que a gente diz ter. E a finitude inclui vulnerabilidade. Dependemos de corpos que adoecem, pessoas que podem partir, condições que podem mudar sem aviso. Nenhum planejamento transforma a vida em objeto totalmente controlável. Essa consciência pode virar cuidado ou desespero. A ideia filosófica sozinha não decide qual das duas vai acontecer. Uma reflexão madura não diz, viva cada dia como se fosse útil. Ela pergunta, se o tempo é limitado, que distribuição de atenção eu consigo de fato justificar? E quais dos meus adiamentos são prudentes e quais já viraram fuga permanente? E, indo aqui para o campo histórico, tá? Essas perguntas elas não nasceram no século passado, inclusive. Já que o existencialismo a gente entende como uma filosofia do século passado, mas essas perguntas não são do século passado. Kierkegaard e Nietzsche são dois antecessores, dois antecedentes importantes, mas não devem ser espremidos numa linha reta e simples até Heidegger ou Sartre. Cada um pensa dentro de um próprio problema. Em Kierkegaard, a angústia se liga à possibilidade, liberdade, escolha e à relação singular de cada pessoa diante de Deus. A imagem da vertigem da liberdade ficou conhecida como porta de entrada para esse universo. Mas tirar a angústia de Kierkegaard do seu contexto religioso e apresentá-la como ansiedade clínica seria deformar o autor. O que nos interessa por agora, de forma preliminar, é a ligação entre possibilidade e inquietação. Poder escolher não significa apenas ter opções agradáveis. Significa se encontrar diante daquilo que ainda não está decidido e perceber que qualquer resposta vai nos comprometer. Já Nietzsche trabalha outro vocabulário inteiramente diferente. Sua crítica aos valores herdados, o problema do niilismo, a exigência de criar novos valores, tudo isso ajuda a pensar o que acontece quando garantias antigas perdem força. Não seria rigoroso atribuir a Nietzsche a mesma teoria da angústia que vimos em Kierkegaard. A presença dele aqui prepara outra pergunta, a da crise de sentido. Os dois autores mostram, por caminhos bem diferentes, que a existência moderna não pode confiar ingenuamente em respostas já prontas. Ainda assim, Kierkegaard não é Nietzsche, e nenhum dos dois deveria virar citação decorativa para justificar uma decisão pessoal, inclusive. Eles entram aqui como sinais de um problema comum. O que acontece quando a possibilidade de escolher sentido deixam de ser dados de antemão e passam a exigir uma resposta nossa? E aí a gente chega à questão mais delicada do episódio de hoje. E vale desacelerar um pouquinho agora, tá? No dia a dia, medo, ansiedade, aflição e angústia se misturam na fala. Isso é legítimo com expressão espontânea, mas para uma investigação séria, filosófico-psicológica, precisamos perguntar: que função cada palavra está exercendo? Começamos por medo. De forma geral, medo se orienta para algo percebido como ameaça. Posso ter medo de um cachorro, de um acidente, de uma prova, de perder o emprego, de receber uma notícia. Posso avaliar esse risco de forma errada, tá? Exagerar ou temer algo que nem é perigoso. Ainda assim, existe uma referência mais ou menos definida. Tenho medo de algo. Fenomenologicamente, o mundo se reorganiza em volta da ameaça. A atenção se concentra, o corpo se prepara, rotas de fuga, sinais de perigo ganham destaque, como se um holofote se acendesse justamente ali. O medo não fica só na cabeça. Ele afeta corpo, espaço, tempo e percepção. Isso não torna o medo patológico. Ele tem função de proteção e pode ser proporcional ao perigo real. Também pode se tornar persistente, desproporcional, incapacitante, mas essa avaliação pertence ao contexto e à competência profissional daquela pessoa que avalia esse tipo de coisa, tá? Não é uma fórmula de podcast, nem uma fórmula de que a gente possa simplificar demais, certo? E aí a gente vai para a ansiedade nesses mesmos termos também, que também seria algo mais para um contexto clínico. Em termos psicológicos gerais, a ansiedade costuma envolver a antecipação de ameaça futura, incerteza, preocupação, ativação do corpo, tentativa de controle. O pensamento se projeta, e se eu falhar? E se eu decepcionar? E se eu não conseguir? O corpo vive no presente uma possibilidade, um e se, que ainda nem aconteceu e talvez nem aconteça.
A ansiedade comum pode acompanhar provas, entrevistas, apresentações, decisões importantes. E, em certo nível, ela ajuda a nos prepararmos. Em outros níveis, se torna intensa, persistente, prejudicial. Um transtorno de ansiedade, inclusive, não se define apenas pela presença da preocupação. Exige critérios e avaliações adequados, feitos por quem tem formação para isso, inclusive. Né? Não vamos dar diagnóstico de transtorno de ansiedade em episódio de podcast, pelo amor de Deus. Aquela fórmula que às vezes circula, o medo olha para o presente e a ansiedade olha para o futuro, ajuda como recurso de dado. Mas não é regra absoluta, tá? Dá para ter medo de algo futuro e dá para sentir ansiedade diante do sinal presente. A experiência real raramente obedece a um quadro comparativo perfeito. E agora, a angústia. Tá? Essa que a gente está falando desde o episódio passado. O que raios é a angústia? No recorte fenomenológico existencial que estamos usando, a angústia não é só mais um medo intenso. Em vez de se organizar em torno de um objeto determinado, ela pode envolver perda de familiaridade, uma indeterminação mais ampla, um questionamento do próprio existir. A pessoa não pergunta só o que vai acontecer nessa prova. Ela pergunta o que estou fazendo na minha formação. Não só vou perder esse emprego, mas que vira esse trabalho está me sustentando? Está sustentando, né? Não só essa escolha vai dar certo, mas como posso escolher sem garantia nenhuma e aceitar aquilo que toda escolha exclui? Isso não significa que a angústia não tenha contexto. Ela acontece em situações concretas. E também não significa a ausência total de qualquer conteúdo psicológico. Significa que uma leitura filosófica aponta para uma mudança mais ampla, na forma como o mundo, as possibilidades e o próprio eu aparecem. Em Heidegger, Angst, não sei alemão, tá? Então vou falar Angst, que é A-N-G-S-T, palavrinha que ele utiliza para angústia, e medo cumprem papéis distintos dentro da análise da existência. Traduzir angst por angústia, inclusive, não autoriza equiparar isso automaticamente a uma categoria clínica contemporânea. Do mesmo jeito, encontrar a palavra ansiedade, ou anxiety, né, numa tradução inglesa, não prova identidade com transtorno de ansiedade, tá? Que às vezes eles podem fazer essa tradução do angst lá heideggeriano para ansiedade no inglês, mas eles não estão falando da ansiedade clínica, estão falando desse angst heideggeriano, essa angústia que a gente está discutindo nesses episódios. Então, temos 3 níveis que podem se cruzar, mas não são a mesma coisa. No medo, uma ameaça determinada ganha destaque. Na ansiedade psicológica, o que ganha-se entre a antecipação, a incerteza, o corpo ativado, a preocupação. Na angústia existencial, o que pode mudar é o próprio horizonte em que a vida era compreendida. Mas essas são distinções de trabalho, não gavetas fechadas com chave. Um estudante de psicologia, por exemplo, no primeiro atendimento clínico, pode sentir ao mesmo tempo medo de errar, ansiedade antecipatória e angústia diante da responsabilidade por outra pessoa. A experiência real condensa isso tudo, né? Às vezes está os 3 ao mesmo tempo. O rigor não está em escolher rápido uma etiqueta, está em perguntar qual é a ameaça, se houver uma. Como o futuro está aparecendo? O que está acontecendo no corpo? Existe prejuízo persistente? Que sentidos estão em jogo? A própria vida virou pergunta? Que tipo de cuidado é necessário aqui? E preciso repetir a salvaguarda mais importante desse bloco aqui que a gente está discutindo, ansiedade, medo e angústia. Nem toda angústia é transtorno e nem todo transtorno é profundidade existencial. Se a gente patologiza toda inquietação, perdemos perguntas humanas genuínas. Se romantizamos todo sofrimento intenso, corremos o risco de negligenciar alguém que precisa de cuidado de verdade. Filosofia e psicologia conseguem conversar, desde que suas perguntas continuem distinguíveis. Deixa eu entrar aprofundar essa distinção numa única cena. Imagina alguém esperando o resultado de um exame médico. Há medo, porque uma ameaça determinada está em jogo. Recebeu notícia ruim. Há ansiedade, porque o futuro é antecipado em cenários. O corpo permanece ativado, a mente procura sinais o tempo todo. E pode haver angústia existencial, porque vulnerabilidade, finitude e a forma como essa vida foi conduzida se tornam, de repente, perguntas abertas. As 3 dimensões podem acontecer juntas, sem virar a mesma coisa. Agora imagine essa outra cena. Alguém diante de uma apresentação pública, sendo coração acelerado, pensa que vai ser julgado, imagina esquecer tudo no meio da fala. Essa descrição favorece uma leitura de medo e ansiedade. Não precisamos adicionar angústia existencial só para deixar a experiência mais profunda, porque não é o que acontece aqui. E esse é, aliás, um erro comum. Supor que a categoria filosófica é automaticamente mais nobre do que a psicológica. Não é. São perguntas diferentes, são níveis diferentes. Uma reação de ansiedade merece ser entendida nos seus próprios termos. E o inverso também acontece.
Uma pessoa se pergunta há meses se quer continuar na profissão que escolheu. Ela não apresenta necessariamente nenhum sinal de transtorno. Classificar toda dúvida como ansiedade pode apagar um conflito de valores real, apagar responsabilidade, apagar sentido, apagar peso existencial. O vocabulário depende do problema que está sendo investigado, tá? Se a pergunta é clínica, olhamos duração, intensidade, prejuízo, contexto, avaliação profissional. Se é fenomenológica, descrevemos como corpo, tempo, mundo e possibilidades aparecem. Se é existencial, perguntamos por liberdade, finitude e sentido. Se é ética, perguntamos o que é que deve ser feito. Existe ainda a dificuldade extra, a de tradução. Kierkegaard escreve sobre Angst, tá? Angst, tem um E entre o G e o S. Heidegger usa Angst, não tem um Ezinho. Traduções inglesas costumam usar Anxiety, que é o termo para ansiedade em inglês. Eu não estou, possivelmente, falando do inglês correto, tá? O português oscila entre ansiedade e angústia, dependendo da tradução. A semelhança das palavras pode criar uma falsa equivalência. O conceito pertence ao problema e pertence à obra. Não basta alinhar dicionários. É preciso perguntar o que cada tempo está fazendo dentro do argumento. A Angst em Heidegger vai ser entendida pelo papel que ele cumpre na análise da existência dele, não pela semelhança com a lista contemporânea de sintomas. E a ansiedade, estudada pela psicologia, não é a versão empobrecida da experiência filosófica. Ela tem seus próprios modelos, suas próprias evidências, seus próprios critérios, seus próprios diagnósticos e seus próprios tratamentos, né? Quando eu digo o medo tende a ter um objeto, eu uso uma distinção estrutural que ajuda a entrar em Heidegger. Não estou dizendo que todo relato humano vai se encaixar sem ambiguidade. Quando eu digo a ansiedade envolve antecipação, não reduzo todo o processo psíquico ao futuro. E quando eu digo a angústia torna a existência uma questão, não estou fazendo diagnóstico, nem afirmando que essa experiência chegou mais perto da verdade. As ressalvas não destroem a distinção. Elas tornam a distinção usável sem violência conceitual. E agora a gente pode juntar os três termos. Não ao pato o tempo, a existência fica em segundo plano. A gente não pensa continuamente no tempo, na morte, na liberdade, no sentido. Agimos dentro de um mundo familiar, sabemos onde as coisas estão, o que esperam de nós, que papel estamos desempenhando. A angústia pode interromper essa familiaridade. O que parecia óbvio perde estabilidade. O curso, o trabalho, uma relação, a identidade, tudo isso continua ali presente, mas já não responde do mesmo jeito de antes. Esse estranhamento não significa que a pessoa descobriu sua verdadeira essência escondida. E não significa que ela precisa abandonar a vida atual amanhã de manhã. Significa apenas que uma pergunta foi aberta. Talvez a vida estivesse guiada, sobretudo, por expectativas de outras pessoas. Talvez haja um cansaço acumulado. Talvez uma perda tenha mudado o horizonte inteiro. Talvez exista ali sofrimento que precisa de cuidado clínico. Talvez certas respostas tenham simplesmente envelhecido. A angústia, sozinha, não decide entre essas hipóteses. Mas ela pode retirar algumas certezas de circulação. Pode mostrar que nenhum papel responde inteiramente por uma pessoa. Pode deixar sensível o fato de que toda escolha acontece sem garantia completa. Pode aproximar a finitude. Pode revelar que a busca por sentido não se resolve automaticamente cumprindo metas. Revelar aqui não é trazer uma mensagem pronta, escondida dentro da experiência, só esperando para ser revelada. É tornar visível um problema que estava encoberto, ou, no mínimo, torná-lo impossível de ignorar como antes. Por isso a pergunta não é o que a minha angústia está mandando eu fazer. Essa formulação dá à experiência uma autoridade que ela não tem. Perguntas melhores seriam: o que mudou na forma como minha vida aparece para mim? Que certezas perderam forças? Que dimensões psicológicas, sociais, existenciais estão presentes aqui ao mesmo tempo? Existe algo que eu preciso compreender, decidir, lamentar ou cuidar? Eu preciso de apoio profissional? A angústia abre investigação. Ela não substitui julgamento. Vamos acompanhar 3 cenas para ver como essa investigação muda conforme a situação muda. Cena 1. Um estudante está perto de terminar a graduação. Durante o ano, sua pergunta foi: como é que eu chego ao final desse curso? Agora que o final se aproxima, surge outra pergunta: o que começa quando o curso termina? O diploma, antes imaginado como resposta, vira apenas passagem. Há medo de não achar trabalho, há ansiedade diante de entrevistas, há medo pode haver angústia porque a identidade do estudante perde estabilidade e nenhuma identidade profissional ainda está pronta para ocupar esse lugar, ela está se formando. Seria pouco dizer ainda
né, seria pouco dizer que ele apenas teme o mercado. E seria demais afirmar que ele descobriu a verdade sobre sua existência. Precisamos perguntar: que perdas acompanham essa conclusão? Que expectativa foi depositada no diploma? Que recursos existem? O que precisa de planejamento e o que pertence à impossibilidade de garantir o futuro? A resposta provavelmente envolve currículo, rede de contatos, organização financeira, mas pode envolver também luto pelo fim de uma fase e revisão do sentido dado à profissão. Prática e reflexão não competem entre si. Vamos à cena 2. Um profissional recebe uma promoção. Era o que ela queria. Né? Uma profissional recebeu e ela queria aquilo ali. Vem reconhecimento, vem aumento de renda. Depois da satisfação inicial, aparece um vazio. Ela se pergunta se passou anos desejando aquilo que achava que deveria desejar. Seria fácil virar essa cena numa crítica rasa ao sucesso. Mas conquistas podem ter valor real. O vazio não prova que a promoção foi um erro. Talvez revele cansaço, talvez expectativa inflada, talvez solidão, talvez conflito de valores, talvez um quadro psicológico que precisa de atenção. A pergunta fenomenológica seria: como trabalhar para isso agora? O que mudou na experiência do tempo, do corpo, das relações? A pergunta existencial seria: que promessa de sentido estava ligada a essa conquista? A pergunta prática: o que pode ser reorganizado sem decisão impossível? E a pergunta clínica, quando for o caso: examinaria sofrimento, duração, prejuízo, com quem tem informação para isso. Tá? E a cena 3, alguém permanece numa relação importante, mas vive um conflito que se repete. A pessoa se pergunta se deve ficar ou sair, os amigos dão respostas opostas e cada caminho contém uma perda. Aqui, falar de liberdade sem considerar segurança, dependência econômica, afeto, história e risco de violência seria irresponsável. Se houver risco, proteção e apoio especializado, vem primeiro, sempre. Tá? Se a situação permitir deliberação com calma, a angústia pode acompanhar o fato simples de que nenhuma escolha vai preservar tudo. Talvez ficar exija mudança real em limite claro. Talvez sair exija luto, reorganização material, aceitação de incerteza. A angústia não escolhe a alternativa certa por você. Ela pode, no máximo, tornar impossível continuar fingindo que a decisão não existe. As 3 cenas mostram a mesma regra. A mesma palavra pode nomear 3 estruturas bem diferentes. Por isso, nenhuma interpretação deveria ser aplicada antes de escutar a situação real. Elas também mostram que decisão existencial não precisa virar espetáculo, nem ser espetáculo. Muitas respostas importantes são discretas. Marcar uma conversa, procurar orientação, revisar o orçamento, aceitar a supervisão, colocar um limite, descansar antes de decidir qualquer coisa. A imagem heróica da ruptura pode enganar tanto quanto a passividade completa. O que torna uma resposta mais própria não é ela ser dramática, é ela nascer de uma compreensão mais honesta das condições, dos valores e das consequências envolvidas. E mesmo assim é preciso modéstia. Podemos agir com todo o cuidado do mundo e ainda errar. A vida examinada não elimina a falibilidade. A vida examinada não elimina a falibilidade. Talvez essa seja uma das fontes da angústia. Nenhuma reflexão nos dá uma posição de fora da existência. Estamos dentro de uma existência com informação incompleta, tempo ilimitado e valores que também podem mudar com o tempo. Pensar ajuda, conversar ajuda, a experiência acumulada ajuda, mas nenhum desses recursos transforma incerteza em certeza absoluta. Podemos errar. Por isso, maturidade não é ausência de dúvida. Pode ser a capacidade de distinguir as dúvidas que pedem mais informação daquelas que nenhuma informação vai resolver. Pode ser reconhecer quando esperar é prudência e quando esperar já virou fuga. Pode ser aceitar que responsabilidade nunca garante resultado. Novamente, responsabilidade nunca garante resultado. Com todas as ressalvas já feitas, podemos reunir 5 possibilidades, não certezas, possibilidades. Primeiro, liberdade. A angústia pode mostrar que ninguém escolhe inteiramente por nós, mesmo que muitos fatores condicionam o campo dessa escolha. Segundo, responsabilidade. Pode tornar visível a nossa participação em escolhas, omissões, continuidades, sem transformar isso em culpa por tudo. Terceiro, finitude. Pode aproximar tempo, perda, vulnerabilidade e irreversibilidade. Quarto, condição situada. Pode mostrar que sofrimento e escolha acontecem em corpo, história, mundo, relação, não no interior isolado do resto do mundo. E quinto, crise de sentido. Pode indicar que as respostas antigas já não organizam a vida como organizavam antes. Liberdade, responsabilidade, finitude, condição situada e crise de sentido. Nenhuma dessas 5 possibilidades é universal automática. A angústia também pode confundir, paralisar, adoecer, pode precisar ser aliviada antes de ser interpretada,
pode não ensinar absolutamente nada e mesmo quando revela um problema real, ela não entrega a solução dele de bandeja. Para quem escuta esse episódio, isso tem uma consequência prática. Vida examinada não é vigilância permanente sobre si mesmo. É a capacidade de interromper o automático quando necessário, distinguir níveis diferentes de uma mesma experiência, buscar boas fontes, escutar objeções e responder com uma responsabilidade proporcional às condições reais que se tem. A angústia não é certificada de profundidade. O trabalho de verdade começa na forma como nós escutamos essa angústia, examinamos essa angústia e cuidamos da angústia. Deixa eu transformar toda essa síntese aqui, esses 40 minutos, num pequeno percurso. Não para resolver a experiência, mas para evitar conclusões apressadas diante dela. Primeiro, descrever o que está acontecendo no corpo, no pensamento, no tempo vivido, na relação comum. Segundo, contextualizar. Quando isso começou? Em que situações aparece? Que acontecimentos, relações e condições estão envolvidos? Terceiro, distinguir. Há uma ameaça determinada? Uma antecipação persistente? Perda de familiaridade? Conflito de valores? Prejuízo significativo na vida das pessoas? Da pessoa, né? Quarto, avaliar o cuidado necessário. A pessoa consegue sustentar suas atividades? Há sofrimento intenso, recorrente ou algum risco? É preciso ajuda profissional? E quinto, interpretar com humildade. Que dimensões essenciais podem estar presentes? Existe alguma leitura alternativa que eu ainda não considerei? Melhor, tem um sexto ainda. Responder de forma proporcional. Nem toda pergunta exige ruptura. A resposta pode ser conversar, pesquisar, esperar, pedir ajuda, colocar um limite ou simplesmente preparar uma decisão com mais tempo. Então, descrever, contextualizar, distinguir, avaliar o cuidado necessário, interpretar com humildade e responder de forma proporcional. Esse percurso evita dois impulsos opostos. O primeiro é calar imediatamente qualquer desconforto. O segundo é obedecer ao desconforto como se ele fosse um oráculo infalível. Entre calar e obedecer, existe o terceiro caminho, que é a escuta crítica. Bom, hoje partimos de uma vida que funciona bem e chegamos à existência com uma vida situada, finita e aberta. Distinguimos liberdade de poder ilimitado, responsabilidade de culpa, finitude de pessimismo. Vimos Kierkegaard e Nietzsche como dois antecedentes bem diferentes entre si e aprofundamos medo, ansiedade e angústia sem transformar essa distinção num diagnóstico. Se eu precisasse resumir tudo em uma frase, seria esta: existir é receber uma vida que a gente não escolheu inteira e ainda assim precisar responder pelo modo como a habita. Antes de encerrar, um convite para você nos seus próximos dias. Observe uma situação em que sua vida deixou de parecer óbvia, mesmo que por um instante, mesmo que a situação seja pequena, mas observe. E pergunte com calma: o que ali não dependeu de mim? Que resposta ainda é possível? E essa experiência pede reflexão, decisão, cuidado profissional ou uma mistura das três? Não precisa responder agora. A pergunta já é suficiente. Bom, no próximo episódio a gente entra em Heidegger, Sartre e Camus. Vamos investigar essa angústia no pensamento desses três. Tá? Então, brigadão por terem acompanhado até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.